Meus amigos, o debate público no nosso paizão, no nosso Brasil, foi tomado por um duelo entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier. Gregório, que tinha no seu programa Greg News gravado um vídeo meio crítico ali ao Ciro, né, dando suas espetadinhas, né, recebeu um convite do Ciro para um debate. O Ciro ficou, amigável, será amigável, vai ser um debate. Foi amigável porra nenhuma. Foi, né, uma troca de farpas, uma troca de ofensas, que mostra muita coisa. Eu vou deixar minha análise final para o final do vídeo, tá? É onde a gente vai entender esse momento de crise na esquerda e esse momento paradoxal que a esquerda vive, em que ela lidera as eleições com o Lula, mas ao mesmo tempo o campo da esquerda em si está rachado. E eu vou explicar, vou dar minha visão sobre isso. Mas antes vamos fazer o react aqui, vamos ver trechos desse glorioso debate para entender o drama e por que tá rolando tanta polêmica. Vamos lá. Desculpa. Isso é terraplanismo, cara. Não, terraplanismo é você não perceber a diferença substantiva. Naquela eleição de 2018, eu era o único que ganhava do Bolsonaro. Agora, eu ganho do Bolsonaro também. Espera um pouquinho, mas eu ganho do Bolsonaro também. E agora nós vamos aceitar, você não percebe o mal que você faz à juventude brasileira, que é o seguinte, nós vamos aceitar um corrupto, cuja visão de mundo é a apologia da ignorância, para usar a sua expressão, brother de empreiteira. Maravilhoso, o Ciro. Por enquanto, assim, o Ciro tá querendo defender que ele seja uma alternativa. Só lembrando que, assim, o Ciro fez apoio ao PT, apologia ao PT, falou que ia salvar o Lula. Esse mesmo Lula que ele tá criticando por bastante tempo, porque ele queria se firmar. A gente sempre tem que lembrar que o Ciro queria ser o sucessor do Lula e ele fica pistola porque o PT não permitiu que ele fosse esse sucessor em 2018. Que já se comprometeu de manter a política econômica do Bolsonaro com a manutenção da diretora. Não, ele não se comprometeu nada, Ciro. Ele tá falando em fazer várias rupturas e a galera de mercado fica passando um pano. Na prática, o que tem é o seguinte, o Lula tá assinando com um governo à esquerda, um governo fiscalmente irresponsável, que diz que, não, fica tranquilo que não tem teto, não tem nada, lá a garantia sou eu. E ele tá mantendo essa, Ciro, não tem isso não. E assim, e o que seria a manutenção da política do Bolsonaro, que é um caos também? Então não tem bosta nenhuma, mas entendendo que você quer falar que o Bolsonaro é um fiscalista, não parece ser o caso. Porque nós achamos que o Bolsonaro como eu também acho, caramba, tu tá me criticando porque eu fui agredido pela turma do Bolsonaro na AgriShow? Ô, irmão, eu não tô te criticando por isso. Faz 25 anos que o Lula não entra no avião de carreira. Pede ao Lula para vir debater comigo, eu ando de avião de carreira. Sabe por quê? Porque eu não ando em jatinho. Eu não ando em jatinho de empreiteira, eu não ando em jatinho de plano de saúde, eu não ando, conforme a Greg News também anunciou, em jatinho de empresário de educação privada, sabe, financiado pelo FIES. Espera um pouquinho, irmão. Espera um pouquinho. Se você vai assumir o campo da política, esse campo é minado, é muito complexo. E eu queria dar a oportunidade para a gente tirar essa ideia. Tu está tomado de mágoa. Por favor, desculpa, não é essa a minha intenção. Assim, vamos lá. Esse primeiro trecho que me passaram aqui é muito mais um Ciro Gomes não deixando o outro falar, porque teve muito disso. Diz que o Ciro Gomes foi muito para cima do Greg e o Greg fica com essas ironias e com essas caras e bocas, porque o Gregório não é um cara que manja de política, não é um cara que tem muito interesse em política. A questão política dele é uma questão meio que estética, né? Ele é um cara que expressa a política como uma forma de fazer statements sociais que agreguem a uma determinada personalidade que ele constrói como se ele estivesse pintando o quadro, né? E aí, ser de esquerda, né, e ter essa postura dele assim, agrega num pacote que ele tenta construir. Mas não tem profundidade nisso, porque é muito mais a pintura dessa casca do que ter algum conteúdo. Não estou fazendo apologia de ninguém, inclusive eu acho errado chamar o Lula de corrupto exatamente porque ele foi inocentado, mas eu não estou aqui para... Ele não foi inocentado, ele não foi inocentado, é mentira do PT. Tá. O Lula teve os processos anulados. Vamos lá, pessoal. Sim, bom, deixa o Ciro falar aqui, que é a vez dele, né? Não vou ficar eu... Ele volta à presunção de inocência, mas ele não foi inocentado. Desculpa, isso é mentira do PT. Não é minha intenção transformar você em adversário, nem muito menos em inimigo. Mas deixa eu te falar, é uma viagem lisérgica. Você imaginar que a intenção real do Bolsonaro de fazer um golpe está preocupada se vai ser no primeiro ou no segundo turno. Ao contrário, irmão, para pensar um pouquinho. Se o Lula ganha por 51 pentelho, sabe, 51 pentelho, o Bolsonaro terá todas as razões, mentirosa, canalha, fascista, mas terá todas as razões para crescer a tentativa de golpe. Sabe por quê?
Porque o Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno, irmão. Nem no auge da popularidade dele. Vamos lá. Mais uma vez, o Ciro Gomes coberto de razão. E é bom estar coberto de razão nesse frio, porque pelo menos você não passa frio, né? Eu não entendo muito esses teóricos do golpe do Bolsonaro, como o Greg fica tentando trazer aqui, porque muitos deles falam assim, não, é melhor eliminar logo no primeiro turno, porque assim a gente elimina qualquer possibilidade de golpe. Tipo, não. A chance do Lula ganhar no primeiro turno, ela é bem baixa. Como o Ciro falou, o Lula, mesmo quando o Brasil estava bombando, ele não ganhou no primeiro turno. Há uma rejeição ao petismo que se organizou. Naquela época de 2006, 2010 e 2014, o antipetismo ele era fragmentado na sociedade e quem catalisava os votos do antipetismo era uma expressão política que não era legítima perante esses eleitores, que era o PSDB. O PSDB soltava um candidato que era votado apenas como negação do petismo, não como uma expressão de algo. E mais, ele não catalisava nem organizava a sociedade para enfrentar o PT. Coisa que acontece não apenas com o bolsonarismo, mas com uma série de agentes políticos e culturais que fazem o enfrentamento ao petismo. Um exemplo é o MBL. Então, assim, as chances do Lula vencer são muito poucas. Então, essas teses que os caras colocam é muito mais para pintar um golpe, para tentar desarticular qualquer outra candidatura e todo mundo ir pro Lula. Tá? Sabe qual é a novidade? É que o Bolsonaro tá tentando fazer isso também, e ambos construíram isso para tirar, por exemplo, o Moro da jogada. E agora eles querem tirar o Ciro da jogada porque o PT tá de olho nesse enfrentamento. Já pro Bolsonaro não interessa tanto tirar o Ciro da jogada, porque o Ciro, ele retira alguns votos do Lula, mostra que o segundo voto, por exemplo, do Ciro é no Lula. Então ele, mantém o Ciro aí, mantém o Ciro no game, né? O Ciro Games tem que ficar no jogo. Vamos lá, mais um pedaço, vamos ver aqui, outra polêmica aqui. O que me constrange é você obrigar a juventude brasileira, sabe, a ir pro bar defender picaretagem intelectual, apologia da ignorância e roubalheira pura e simples, que é o Lula, cara. Olha só, de novo, eu não quero que você desista de nada mesmo, nunca falei. Eu falei, inclusive, o tempo todo com o eleitor. Não, quer que os eleitores desistam de mim. Exatamente, é radicalmente diferente. Olha, essa foi a parte mais interessante do debate. Eu pedi para colocar esse pedaço justamente por conta disso. Veja, o Greg ele foi honesto nessa parte. Ele honesto porque claramente o programa dele foi uma apologia à desistência da candidatura do Ciro, ou melhor, para que os eleitores abandonem a candidatura do Ciro e façam um voto útil no Lula, e ele foi honesto nisso, porque ali ele deixou claro que o programa dele foi instrumental para a candidatura do Lula. E do outro lado, o Ciro tá falando uma verdade, que aí eu vou entrar no grande problema. O legado que esses influenciadores e que esses agentes políticos estão deixando para o campo da esquerda nessa imposição top-down do Lula como candidato é terrível para a esquerda. E honestamente eu quero que a esquerda se... Bota aquele pi, né? Eu quero que a esquerda se... Eu quero que eles realmente morram nessas contradições. Porque eles já estão sentindo isso. Fazer essa defesa de um picareta, de um ladrão vagabundo que é o Lula, de uma figura grosseira, grotesca, que tocou o Brasil como se fosse a casa dele, trocando favores, acabou com a Petrobras, legou uma crise econômica e política que não foi resolvida até agora, muito pelo contrário, foi agravada até agora, né? A gênese da crise que a gente vive, a gênese da inflação que a gente vive, a gênese do todo problema político é do Lula, tá? E vim ficar, não, vamos defender, Lula é esperança, não, ele botou um óculos Juliette. O que esses caras como o Gregório do Vivier fazem é grotesco, é bizarro. E aí entra o problema desse debate e entra aqui onde a minha análise onde ela fica bacana. O que é o lance? O Ciro está reagindo a uma imposição forçada do Lula como candidato para um campo de esquerda. E a esquerda que, vamos dizer assim, é urbana, é mais jovem, é mais militante, essa esquerda tá sentindo esse drama. Esses dias foram pra cima de influenciadores marxistas, enfim, revolucionários, que é bizarro também, são uns youtubers ridículos, que vai desde aquele Jones Manuel, a Rita Von não sei o quê. E essas pessoas estão sendo canceladas na esquerda porque elas não estão querendo declarar voto no Lula, elas querem uma expressão mais radical de esquerda, e é um radicalismo de esquerda que tá crescendo. Outro campo é o Ciro, que tá sendo obrigado, né? Ô, Ciro, tira a candidatura. E eles vão percebendo isso e vai gerando um incômodo. E esse incômodo ele começa a piorar porque vai havendo uma reação. E aí esse campo da esquerda, todo mundo fala, pô, mas o Lula tá tão bem, tá liberando. Há algo de podre no reino da Dinamarca.
O Lula lidera porque ele tem um recall gigantesco com camadas populares. E esses votos urbanos, por mais que eles contem, esses votos moderninhos, vamos dizer assim, por mais que eles contem e tal, eles não são a maioria dos votos do Lula. Então toda vez que o Lula vai para uma eleição, ele vai muito confortável que ele tem 20, 30% só de voto dessa natureza, que é o voto da pessoa que recebeu o Bolsa Família, o voto da pessoa de periferia que é grata porque naquele momento houve um crescimento econômico, ela não consegue perceber que a crise que veio depois é causada pelo modelo de crescimento econômico que tinha, mas dane-se, na prática ele ficou com esse legado. Pessoas insatisfeitas com o Bolsonaro, que já tinham voltado antes do Lula. Ou seja, tem um eleitorado que não tá no debate público, que não tá discutindo gênero, sexo, não sei, tá cagando pra esse assunto, e que enxerga o Lula como candidato. Esse cara dá um colchão pro Lula. E aí o Lula falou, ó, mas pra vocês que estão no debate, vocês estão discutindo, eu tenho aí 40%, então se adaptem. E eles não querem se adaptar. Eles que são uma esquerda minoritária. E eles não têm a mesma coragem que nós temos dentro da direita, porque na direita aconteceu a mesma coisa. O Bolsonaro, ele pegou um eleitorado simples, em grande medida, que, é um mito, o mito tá enfrentando a esquerda e tal, e também um eleitorado de classe média urbana, né, meio imbecilizado, e dá pra contar que o eleitorado de classe média do Bolsonaro é mais idiota do que o eleitorado menos escolarizado dele. Aí esse eleitor do Bolsonaro fica nessa guerra com as pessoas, tal, mas há um campo da direita que falou nada disso e foi pro pau com o Bolsonaro. E pro pau mesmo. Nós pedimos impeachment do Bolsonaro. Nenhum desses aí, incluindo o Ciro, pediria impeachment do Lula, se fosse o caso. Na verdade, tanto não faria isso que eles chamam o impeachment da Dilma de golpe. Então, eles estão assim, experimentando agora a mão pesada do PT hegemônico, falando... Cala a boca, tira a candidatura, ajuda o Lula, vai ter um golpe aí. E eles tentam espernear de um jeito ou de outro. E o Greg, que é um tosco, que debate de forma tosca, é só uma expressão disso. Fica fazendo caras e bocas, cara de... Então, o Ciro se debate daqui ou dali, mas o Ciro tem que se tocar. Que é o seguinte, meu velho. Você quer ter teu pedaço, você quer brigar? Brigue, vá pro pau. Não pense no contexto eleitoral, porque... O PT é hegemônico. Pra mim, honestamente, isso pra mim interessa assim que eles se matem e que o clima entre eles piore, porque eu não quero ver a esquerda avançar. A esquerda é um drama pro Brasil, tem um problema pro Brasil. Aliás, o que vai restar do Brasil em 2023 vai ser um negócio muito ruim, mas é importante ver o que tá acontecendo, tá? Porque quem fica imaginando que o Lula tem um céu de brigadeiro até as eleições, não tem. O campo da esquerda tá todo fragmentado e no debate em que essas figuras têm importância, a coisa não vai ser assim simples, tá? E aí resta uma última coisa. O Alexandre Borges, que trabalha na CNN, inteligentíssimo, adoro ele comentou a seguinte coisa, olha só. Tempos curiosos em que o terceiro colocado nas pesquisas precisa debater com um humorista para ter a chance de debater com alguém e viralizar. Por incrível que pareça, a repercussão justificou e validou o debate. E é verdade. Na prática, a gente tá vendo notícias de que nem o Lula nem o Bolsonaro vão participar sequer dos debates. Eles não vão. Eles querem que o jogo seja um daqui e outro dali e no final eles se decidam. Eles que falam em democracia, cada um à sua maneira, né? E aí o Ciro tem que debater com o Greg e a gente tá discutindo isso, é sinal disso, que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem saber o debate, as pessoas tentam, há uma demanda na sociedade, mas os dois principais candidatos não querem nada disso. Esse foi meu recado, beijo e abraço pra todos vocês. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.